Meus caríssimos telespectadores, vamos dar continuidade ao nosso programa. Vocês viram que nós concluímos o primeiro bloco, dando a resposta à terceira pergunta do Albano, quando ele me perguntou se Jesus tinha a devida atenção por Maria, se a tinha na conta de sua verdadeira mãe. Então, eu estou mostrando a ele, através de um fato bíblico, não é, que, de fato, Jesus tinha grande atenção para com Maria. E então se trata do que está descrito no Evangelho de São João, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Então, ela observou que não havia mais vinho para dar continuidade da festa, e foi lá e disse a Jesus. Ela sabia, ninguém ali tinha de Jesus a concepção que ela tinha. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus, ela tinha recebido a revelação no momento da encarnação do Verbo, que Jesus era Filho de Deus, era Deus, concebido por obrigação do Espírito Santo. Então, foi lá e disse a ele, eles não têm mais vinho. E ele então respondeu, mas que temos nós com isso? Como qualquer um de nós dizemos naturalmente, né? E ainda não chegou minha hora. Mesmo assim, ela foi lá e disse aos serventes, olha, faça o que ele lhes disser. E ele, em atenção àquela simples observação de Maria, é bom a gente saber e verificar e constatar que Maria não fez um pedido a ele, apenas fez uma observação. E eles não têm mais vinho. Pois bem, mas Jesus é inteligente, sabia o que ela queria. Então, Jesus foi lá e mandou que enchesse as talhas d'água, pôs mostrar ao mestre-sala, e os serventes assim o fizeram. Chegando lá, constataram o vinho da primeiríssima qualidade. E foi tanto assim que ele chamou o noivo e disse, olha, geralmente coloca-se o vinho bom logo no começo da festa, quando o pessoal está embriagado, que vem o vinho pior, todos servem o vinho pior. Mas você, então, vinho de primeiríssima qualidade até agora. Então, São João, o autor sagrado, diz que eles não sabiam o que tinha acontecido, que foi a água transformada em vinho. Pois bem, então, conclui São João que Jesus manifestou sua glória, e todos creram nele, começaram a crer nele, através daquele grande milagre que ele fez. Portanto, Maria era considerada por Jesus como sua mãe, e Jesus tinha por ela grande apreço. Agora vamos entrar no assunto das crianças. Diga o que é que você quer saber a respeito da criança. O Senhor afirmou que a criança é ternura e esperança. E eu lhe pergunto, por que então existem tantas crianças abandonadas e até violentadas? Muito bem. De fato, eu disse no começo que a criança é um ser privilegiado, não é? Todos nós devemos ter um carinho muito grande pela criança, que a criança é ternura, é esperança, é alegria. O futuro da sociedade está exatamente na criança, no adolescente, no jovem. Pois bem, de maneira que geralmente o abandono das crianças, a constatação, como você afirma, de tantas crianças abandonadas, até violentadas, é o resultado da irresponsabilidade dos pais. Pais que não se preparam para gerar, não é? E outros que geram e abandonam os filhos, e os filhos ficam aí, o Deus dará. E às vezes também, mesmo que os filhos continuem com eles, mas eles não sabem dar aos filhos a educação que eles merecem, a assistência que eles merecem. Daí porque, muitas vezes, a criança desde cedo já se perverte. Por conta de quê? Por falta da orientação que deve ser dada em casa e na escola. Pelos meios de comunicação também, os meios de comunicação hoje são os grandes educadores da nação, consequentemente a televisão, o rádio, a revista, o jornal, todos deveriam estar a serviço da educação das novas gerações. E, lamentavelmente, acontece que isso não vem se dando. Por isso, então, é preciso que haja um repensar. Primeiramente, os pais,
Saberem que precisam se preparar para a paternidade e a maternidade. O pai preparar-se para ser pai, a mãe, a menina, a adolescente, a jovem, preparar para ser mãe. Então, estudar, preparar-se, ter um emprego, ter uma casa, ter um transporte, ter condição de gerar com responsabilidade os seus filhos. E uma vez gerado com responsabilidade, também criar com carinho, com amor, com dedicação. Para quê? Para que as crianças, desde cedo, recebendo uma primorosa educação, possam ser criaturas, pessoas bem formadas, a serviço da Constituição, da construção de uma nova sociedade. Então, os pais, apesar do Albano, os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos. Não só a educação física, como intelectual, moral e religiosa. De tudo isso, os pais devem se ocupar para preparar os filhos para a construção de uma nova sociedade. Quando este preparo a que o senhor se refere deve começar? Esse preparo deve começar desde cedo. Né? Primeiramente, os pais que se preparam para o casamento. Nenhum homem, nenhuma mulher pode gerar um filho se não tem condição de acolhê-lo com dignidade. Preparar os filhos para quê? Para que os filhos possam mais tarde ser pessoas bem orientadas na vida. Então, os pais têm essa responsabilidade. E os pais devem também procurar uma escola que dê boa formação aos seus filhos e também orientar os filhos, selecionar a diversão para os filhos, as companhias dos filhos, etc., para que eles não entrem em contato com pessoas perversas que venham corromper-lhes, não é? Corromper-los desde cedo. E daí o cuidado também que o Estado, a nação tem e deve ter para elaborar leis que protejam as crianças desde cedo. O senhor poderia nos apresentar os principais direitos da criança? Sim, por não. O principal direito da criança. Primeiramente, o direito de nascer. Não é? Nascer. Nós começamos a existir quando? No momento da nossa concepção. Não é? Você começou a existir no momento que você é concebido no ventre de sua mãe. Então, é a necessidade do pai e da mãe bem se prepararem para poder receber uma criança, gerar uma criança. Aí já começa a responsabilidade. E uma vez gerada, uma vez que o pai e a mãe tomam a iniciativa para gerar uma criança, aí começa a responsabilidade pelo seu futuro. No começo, quando a criança está no ventre materno, tudo depende da mãe, depende do pai. É a mãe que deve proporcionar a alegria, primeiramente receber a criança com alegria, desenvolver a gestação de uma maneira harmônica, o pai criar condição para que a mãe se sinta bem, se sinta feliz, amparada pela sua presença. Depois, então, vem o nascimento, ter condições de bem preparar enxoval, preparar tudo para a criança, ter uma casa confortável, alimentação, tudo isso depende dos pais, né? Então, primeiro, o direito de nascer, nascer bem. E uma vez nascida, então tem o direito da proteção, da alimentação, da habitação e depois a educação, né? Educação sadia, saudável. Para quê? Para que a criança possa desenvolver todas as suas potencialidades para mais tarde ser uma pessoa de bem. Então é preciso, portanto, que os pais assumam essa responsabilidade. E há leis para isto. O direito da criança, o direito do adolescente. Para quê? Para que as crianças, devidamente amparadas pela lei número 8.049 e 69, de 13 de julho de 1990, então as crianças sejam amparadas por essa lei. Para quê? Para que se desenvolvam harmonicamente, para que venham ser cidadãos preparados para o bem da sociedade. A criança deve se preparar
para ser um homem de bem, uma mulher de bem. E aí a importância da família, da escola, dos meios de comunicação, da igreja também, da orientação dos pais, para quê? Para que as crianças cresçam, desenvolvam-se, eduquem-se, para ser novas criaturas, pessoas de bem, capazes de promover o bem da sua sociedade. Então, tudo isso acontece desde que os pais sejam bem orientados e cumpram com fidelidade os seus deveres, sob a proteção do Estado também. Quero agradecer a você, Albano, pela sua presença, suas perguntas, e a você, meus queridos telespectadores, assim como agradeço também o Marcos, aqui comandando as 3 câmeras, Rosângela e Albert lá na técnica, e a vocês todos que estão nos escutando. Vamos venerar a Maria, pedir a ela que interceda por nós diante de Deus, para que todas as crianças brasileiras e do mundo sejam bem educadas, bem preparadas para a construção de uma sociedade impregnada dos verdadeiros valores humanos e cristãos. Muito grato pela atenção e até a próxima semana, com outra apresentação da Boa Nova, aqui mesmo pela TV Canção Nova. Até lá.